Bom dia, pessoal. Aqui está mais um nosso encontro do GEA. Hoje, hoje é uma apresentação de trabalho do GEA e o convidado sou eu mesmo. Quero mostrar para vocês um pouquinho desse projeto que eu tenho trabalhado nele há algum tempo e está me colhendo bastante frutos. Achando muito interessante e está dando bastante trabalho sim, também. É, é, vou mostrar que a aplicação dele é em um tipo de banco de dados, mas ele é bem versátil para qualquer coisa, né? E vocês vão entender um pouquinho sobre ele. Então, o meu projeto é primodando modelos preditivos com escassez de dados, uma abordagem híbrida, usando o Data Automation, Relational Autoencoders e algoritmo genético. O que é a ideia aqui? Para trabalhar com Deep Learning, ou até mesmo Machine Learning, qualquer tipo de aprendizagem de máquina, você precisa de banco de dados. O banco de dados é tudo para a gente. Tá? A gente costuma dizer que com um banco de dados infinito você consegue prever qualquer coisa. Mas nem sempre é possível. Então, a nossa ideia é fazer um modelo que, com poucos dados, com muito poucas amostras, ele consiga um nível de desempenho tão bom quanto o modelo com um grande volume de dados. E isso é um grande desafio. Técnicas para isso, já está usando o máximo possível, mas chega um ponto que não tem como se fazer um modelo ser treinado com uma pouca amostra de dados. Então, a nossa ideia é criar um banco de dados fictício, um banco fake. Né? A gente vai usar algumas técnicas de rede generativa, fazer algumas coisas aqui, para que a gente consiga pegar esse banco de dados e ampliar esse banco de dados a ponto de ter uma boa variabilidade e fazer um treinamento mais específico, um treinamento melhor. Beleza. Então, falar um pouquinho da introdução, falar do nosso banco de dados que a gente usou aqui, é o próprio MNIST, acho que é bem conhecido de todo mundo que trabalhou aí com visão computacional, um pouquinho de redes computacionais. Né? Claro, vou ter que falar um pouquinho de redes computacionais, documentation, o Variational Autoencoder, que é a técnica que realmente está fazendo a grande diferença desse trabalho. Tá? E nosso modelo híbrido, a gente chegou nele. Então, como introdução aqui, para a gente discutir um pouquinho, qual é a premissa básica das redes neurais? É banco de dados. É banco de dados. Tudo para a gente é banco de dados. Então, nós precisamos de um volume de um banco de dados capaz de explicar de melhor forma possível todas aquelas classes que a gente quer prever. E isso é muito difícil. Às vezes, em certos casos, coletar um banco de dados é muito complicado. Eu trabalho muito com parte de manutenção mecânica, né, é o meu foco principal de trabalho, e você conseguir dados de máquinas defeituosas para que ele entrar numa classe para prever o defeito é muito difícil, porque 99% dos casos a máquina funciona sem defeito. É uma vez ou outra que ela tem uma com defeito. Então, até você coletar um banco de dados eficiente, um banco de dados que vai te ajudar ali, vai demorar demais. Também você não pode chegar na fábrica e falar assim, peraí, deixa eu desbalancear sua máquina aqui para eu coletar um banco de dados. O cara vai ficar bravo contigo, não vai ter jeito. Então, assim, temos que conseguir performar mesmo com um banco muito pequeno. Até que a resposta, dados. Tudo para a gente são os dados. A técnica, a matemática que a gente vai usar é um mero detalhe. Para a gente, o que a gente precisa aqui são dados. E aí eu apresento para vocês nosso banco de dados que a gente vai usar, é o MNIST. Esse banco de dados ele constitui de um banco de 60 mil amostras de dígitos numéricos escritos à mão. Então pegaram bastante gente lá e foram escrevendo números. E nossa ideia é falar que essa imagem, cada uma dessas, se isso aqui é um dígito 1, isso aqui é um dígito 2, isso aqui é um dígito 8, isso aqui é um dígito 9. Conseguir pegar essa imagem e extrair essa informação. Então, e aí, como que a gente faz isso? Pelas redes neurais convolucionais. A gente tem a entrada, né?
inicialmente se entre com a imagem e ela passa por filtros convolucionais e a cada um desses filtros vai extrair uma característica dessa imagem. Qual característica é essa? Não sei, não sabemos, nunca saberemos. Tá? Isso são pesos treinados pela rede que vai extrair nessa caixinha fechada que é a nossa rede neural. Trabalhar com rede neural é sempre muito complicado, tá? Porque realmente é uma caixinha fechada, você não consegue explicar os seus dados. Mas também se a gente pegar aqui como exemplo, como que eu vou explicar para a máquina qual que é a diferença de um dígito 8 para um dígito 1? Não tem jeito de explicar isso em linha de códigos. If, isso, então isso. Não tem jeito. Então ele tem que fazer essas analogias, tem que conseguir chegar no meio desses fios convolucionais. A grande vantagem do filtro convolucional é que ele consegue manter uma relação espacial, os pixels da foto, desses dados, a matriz que é os dados. Então, isso torna ele muito mais eficiente para a visão computacional. Tá? Depois dos filtros convolucionais, acontece um esticamento, vai ser colocado linearizado, até para uma camada densa, umas camadas densas, fazer de fato a classificação da rede neural. Beleza. Aí aqui eu vou dar um exemplo de como isso acontece. Eu tenho esse banco. Isso aqui é um site que alguém desenvolveu, nem procurei quem é, mas assim, é uma coisa fantástica para entender o que é uma rede convolucional. Ele treinou um banco de dados com a MNIST. Tá? E aqui, ele faz a previsão de um desenho que você faz. Então, deixa eu prever o desenho um número 1. Desenho número 1. Olha só. Aqui ele colocou meu desenho. E aqui em cima ele foi colocando os diversos filtros. E onde ele foi puxando, olha só. Ele foi construindo cada um desses filtros com base na imagem original. Ele vai fazer a previsão. Tá? Um filtro, 2, 3, 4, 5. Quantos forem necessários. Outra camada, outra camada, outra camada. Vê que a dimensão está sempre caindo. Tá? E ele fez o estigamento, e aqui virou uma rede neural densa. Então, no final aqui, a última camada é realmente a previsão. E aqui ele colocou qual que é a previsão. Tá? Número 1. Posso mudar. Deixa eu fazer um outro aqui, fazer um 0. Aqui ele conseguiu prever que é um 0. Então a opção pode ser um 8 também. A segunda hipótese, né? Faz sentido, né? São muito parecidos. Então é assim que a rede neural funciona. E é muito interessante. Isso aqui está revolucionando o nosso apresentar. O nosso deep learning. E aí, a gente primeiro começa a colocar diferentes técnicas para aumentar esse banco de dados. Tá? Como qualquer trabalho que eu sempre falo, pessoal, né, que tem que começar do mais básico. Sempre do mais simples. O começo, em que a gente começou a trabalhar, foi o data metration. A gente pegou uma mesma amostra, aqui um exemplo dessa aqui é um 5, e eu fui inserindo, né, aleatoriamente, pequenas modificações nessa imagem. Então ele foi colocando um pouquinho de local para baixo, um pouquinho rotacionado, foi movimentando. Então se a gente pegar, por exemplo, uma imagem de um telefone, esse telefone na posição vertical é de um jeito, mas ele pode ficar um pouco inclinado, então continua sendo um telefone, mas é outra imagem. Então isso vai colocar um pouco de variabilidade no nosso modelo, tá? Vou deixar um pouco mais robusto. Se eu aplicar essa técnica nesses 5 de forma um pouco mais intensa, eu começo a ter variações maiores, mas continua sendo o mesmo 5. Se eu colocar variações maiores, eu começar a perder características. Tanto que imagens como essa aqui já não é meus 5 mais. Então, nesse caso, eu já começo a perder. Então, eu preciso trabalhar isso de forma
que eu vou criar variabilidade, mas sem exagero, para não perder a imagem original. Tá? E isso aqui pode causar uma confusão no modelo. Beleza? Olha outro tipo de data augmentation que a gente pode usar. Com perda de informação. Eu posso perder algumas informações no meio dessa imagem. Então, por exemplo, isso aqui é um 3. Se eu perder esse pedacinho aqui, começou a ficar descaracterizado, mas continua sendo um 3. Então, tudo certo. Eu criei variabilidade. Começou a aumentar, o 3 começou a perder seu sentido. Começou a perder sua informação. Então, eu posso inserir alguns erros de perda de informação, mas sem exagero, com muito cuidado. Mas é outra técnica de documentation que eu posso usar. Pode ser ruído. Né? Eu tenho aquele mesmo 5 e eu fui acrescentando ruído nessa imagem, onde ela foi perdendo um pouco sua definição, perdendo um pouco seu foco, mas ele continua sendo 5. Só que chegou um ponto que ele começou a ficar totalmente descaracterizado. Tá? 3 técnicas de data augmentation importantes para poder usar com imagem. Se for outro tipo de dados, você tem outras técnicas de data augmentation, mas você pode usá-las. Isso contribui para o modelo, tá? De forma prática, melhor desempenho, nada brutal, nada muito assustador, tá? Ele melhora um pouco, mas melhora sim. Tá? Então, como está sempre buscando aquele 0,1 a mais, ele sempre é importante. Beleza. E aqui, vamos para a próxima parte desse trabalho, tá? Que é onde realmente ele começa a ficar mais interessante, faz mais sentido. Uma técnica que a gente usa para rede generativa, agora estamos falando de rede generativa, que é criar dados, criar informação, a gente pode usar o Variational Autoencoder, que é uma variação do nosso autoencoder. O que o autoencoder faz? Ele tem meus dados originais, que vão entrar, vai passar a redução, né, com nossas redes. Aqui pode ser uma convolucional, pode ser uma rede densa, dependendo dos dados que forem, um LSTM, não importa. Chega a um limite, um gargalo, que a gente chama de espaço latente. E aí, aqui vem a grande diferença. Ele passa a aumentar o seu número de neurônios, aumentar o seu tamanho, para que no final ele possa reconstruir os dados originais. Tá? Geralmente, isso aqui são espelhos, tá? Um do outro. Não necessariamente, mas geralmente sim. Reconstruir. Isso é uma técnica de aprendizado não supervisionado. Ele não precisa de rótulos. Ele não se importa qual é o rótulo da imagem. Ele só se importa em pegar o original, reduzi-la e reconstruí-la. A aplicação mais clara disso é em redução de dimensões. Você trabalhar isso no espaço menor, no espaço latente aí, que tem uma dimensão muito menor do que o original. Isso ajuda demais. Qualquer tipo de trabalho, tá? Sempre que você fala em dimensões muito grandes, isso aqui é uma grande ajuda. Pode ser usado também em filtragem. Então, se você pegar um dado, passar por aqui, né, um dado novo, aí, ruidoso, e passar, ele vai dar uma limpada nisso. Vai construir alguns erros. Tá? É muito usado nisso. Mas nosso intuito hoje não é esse. Nosso intuito hoje é só do lado de cá. A gente trabalha só com isso de cá. Trabalhar só com o lado de cá. A entrada chama-se codificador. E a saída chama-se decodificador. O que é a ideia aqui? Tem o codificador e decodificador treinados, funcionando certinho, melhor que a gente consegue. Eu posso simplesmente ignorar o codificador e ficar só com o meu decodificador. Qualquer valor que eu inserir aqui, manualmente mesmo, inserir um valor aqui no espaço latente, ele vai me entregar um resultado na saída. Esse resultado, dependendo do que eu colocar, vai ser muito próximo de uma imagem, muito próximo de um dado, como se fosse o original, onde tudo isso aqui foi treinado.
Então essas pequenas variações aqui vão proporcionar criar novas imagens. E isso, aqui que está o pulo do gato, vamos dizer assim, né? Que assim eu consigo gerar imagens fake, imagens fictícias, que vão conseguir me dar resultados. Tá? Porém, para o autoencoder, eu tenho um grande problema. Eu preciso dar dados exatos aqui. Ó. Os pontos aqui, que eu vou entrar no espaço latente, tem que ser milimétrico. Tem que ser exatamente aquele que vai me gerar uma imagem final. Isso é muito ruim. É muito difícil. Porque a quantidade de amostras que eu vou ter vai ser muito pequena. Com o Variation Autoencoder, e essa variação dele é muito interessante, eu não tenho espaço latente um número específico. Eu vou ter uma distribuição de probabilidades. Tá? Eu vou entrar com dado de média e desvio padrão aqui. Tá? E ele vai criar um espaço latente probabilístico. Como ele é probabilístico, mesmo que eu entre com os mesmos dados aqui mais de uma vez, eu vou ter saídas diferentes. Então, se eu entrar aqui 1 e 2 aqui, eu vou ter um resultado aqui. Se eu entrar 1 e 2 de novo, vou ter outro resultado aqui. Claro, variações pequenas. Vou ter outros. Mas, qualquer número que eu colocar aqui, eu vou ter uma saída plausível de carro. Então, a quantidade de amostras que eu posso gerar com esse Variation Autoencoder é muito grande. E essa é uma grande vantagem do Variation Autoencoder. Uma desvantagem é, ele é péssimo para reconstruir. Como ele é probabilístico, então aquele valor final não vai ser tão previsível assim. Então, para reconstrução, ele não funciona. Tá? Funciona minimamente. Da mesma forma que para eliminar ruídos, eliminar erros ali, também não funciona bem. Tá? E o treinamento dele é muito demorado. Então, é uma técnica usada realmente para geração de dados. Para rede generativa. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Olha só um autoencoder. Eu inseri esse dígito 3 tá? Em um autoencoder treinado. Esse é o original. Certo? Ele foi treinado com esses caras aqui. Beleza. Depois de treinado, eu fiz uma previsão. Eu entrei cada uma hora com esse valor aqui, uma hora com esse, uma hora com esse, uma hora com esse, uma hora com esse. Eu entrei com 5 valores diferentes, fazendo 5 previsões diferentes. A saída, ele me entregou isso. Olha só. Mesmo com dados, com perda de uma ação, com faltando bastante, uma quantidade significativa de informação dele, ele me conseguiu reconstruir algo muito parecido com o original. Muito parecido. E digo mais, nesse caso, até melhor que o original. Porque ele conhece o dígito 3. Então ele conhece a morfologia de um dígito 3. Então ele consegue construir isso de forma bem melhor. Então ele não é tão sensível essa perda de informação. Agora, quando eu faço isso com o Variation Autoencoder, mesmos dados, foi treinado com os mesmos dados, ele foi inserido na previsão com os mesmos dados, mas ele distorce completamente o resultado. Distorce completamente o que veio. Tá? Porque ele realmente, a reconstrução dele é bem fraca. Mesma coisa para ruídos. Olha como que o ruído dele ele realmente não consegue. Mas olha que interessante. Aqui já falei os pontos negativos, agora vou falar os pontos positivos. Olha só. Eu tenho espaço latente. Tá? Eu treinei meu Variation Autoencoder com espaço latente de 2. Eu peguei esse espaço latente e coloquei nos eixos X e Y para a gente conseguir uma distribuição espacial desse espaço latente. Tá? E eu coloquei
pontualmente aqui, né, alguns dados, né, com as previsões, e eu mostrei elas dentro deste espaço latente. Então, quando eu coloco o espaço latente de 0 e menos 4, eu vou ter previsão desse número aqui, que é um 7. E aí vai. Olha só, como que as classes que são semelhantes estão próximas do mesmo espaço latente. Isso aí tá previsível, né? Então aqui dentro, beleza. Esse meio aqui é muito confuso, a distribuição é muito aplicada, muito próxima um do outro, mas ainda consegue diferenciar um do outro. Tá. Agora vamos ver isso na prática, como é que isso vai funcionar. Eu peguei esses caras e eu peguei uma matriz grande, tá, dentro desse limite, e fui variando esse espaço latente para a gente conseguir ver algumas imagens dessa, como ficaria dentro desse espaço latente. Olha só. A gente vê aqui que nesse setor aqui, a predominância é de uns, certo? Aqui, predominância de uns. Nesse setor de cá, a predominância é de 0. Então, predominância de 0. Aqui embaixo, predominância de 7. Então, predominância 7, tá? Então, para entender essa imagem, e olha aqui uma parte legal agora. Ele tem as predominâncias, mas a transição dessas formas continua mostrando dígitos. Muito próximos um do outro. Essa transição é muito suave. Olha só que um vai gradualmente, ele vai entortando um pouquinho, vai torcendo um pouquinho, começa a virar 5 e começa a distorcer tanto que vira um 0. Para baixo também, olha, o 0 ele vai progressivamente perder aqui, ó. Aqui, bom. Vai progressivamente perdendo um pouquinho aquele traço, parte de cima, até que vai virando um 8, virando um 9, no caso. E o 9 vai perdendo o tracinho, virando um 7. Então ele sempre vai ter mais. Né? Então, qualquer valor que eu colocar aqui no meu espaço latente, eu vou ter um número. Talvez um número bem desenhado, bem definido, talvez algo bem complicadinho aqui, mas ainda é um número. Tá? E aí a gente fazer uma forma de a gente melhorar isso. A forma de a gente melhorar isso é com o algoritmo genético. O algoritmo genético, o que ele faz? Ele faz uma seleção. É um algoritmo de otimização que a função dele é encontrar o melhor. Então, observa o seguinte. Eu tenho isso aqui é darwinismo, tá? Eu tenho a população inicial de pessoas. A cada geração, essas pessoas vão se reproduzindo, vão acontecendo mutação, e a cada geração ela vai sendo mais apta, vai sendo realmente cada vez melhor para determinada função. Pode ser o passarinho que vai pegar uma fruta lá no meio da árvore, você precisa de um bico longo. Então, os que têm bico curto vão morrendo, os sobreviventes só que têm um bico longo, e os filhos dele também vão ter bico longo, e naturalmente cada vez mais passarinhos de bico longo vão crescendo e os bico curtos vão morrendo. E essa é a nossa ideia aqui. Aquelas imagens que forem claras, nítidas, que são dados, são fotos condizentes no nosso banco de dados, que são fotos que realmente poderiam estar no nosso banco de dados, vão sobreviver. Aquelas que não estão tão claras assim, que não são boas, vão morrer, vão ser excluídas. A cada vez que a gente fizer isso, melhores amostras a gente vai conseguir produzir, a gente vai incorporando isso no nosso banco de dados, e vai ser retreinado com mais amostras. Retreinando com mais amostras, nossos índices de desempenho vão crescer. Vai ser tudo retreinado, cria mais amostras,
incorpora o banco de dados, o desempenho melhora, e assim vai, progressivamente, até que a gente consiga o melhor desempenho possível. Quando chegar um limite que essas amostras não estão sendo mais tão eficientes assim, a gente para o modelo. Beleza? Então, tudo começa com o nosso decodificador treinado. Veio do Vocation Encoder, só o decodificador. Treinado, está funcionando, tudo certo. Eu vou inserir dados nessa entrada dele, que é o nosso espaço latente, que vai produzir uma amostra na saída. Tá? Uma imagem sintética. Agora eu vou tirar essa entrada manual e vou inserir nele o algoritmo genético, para que ele mesmo possa produzir as entradas que vão produzir melhores amostras. Para isso, ele precisa do classificador. Como que o algoritmo genético vai saber que aquela amostra que ele produziu é boa ou ruim? É com o próprio classificador. Então, se eu coloco, o algoritmo genético selecionou o indivíduo, colocou um decodificador, produziu uma amostra. Essa amostra vai passar no nosso classificador. Tá? A gente está treinando até agora, o melhor que a gente tem. Passar nele. Ele fala, olha, essa imagem tem 94% de chance de ser o dígito 0. Então, o algoritmo genético fala assim, olha, esse indivíduo que eu produzi, o índice de acerto dele, a, a, a certeza que eu tenho que ele é bom, né, a variação dele é 0,94. Beleza. Aí ele vai inserir um outro. Entrou o decodificador, produziu a amostra, classificador. O classificador disse, essa amostra tem 0,85% de chance de ser, tem 85% de chance de ser um dígito 0. Quando ele entrar no Google Genética, ele fala assim, olha, essa outra amostra é menos apta que a primeira, porque tem uma chance menor de ser o dígito que eu quero. Então, está menos claro nessa amostra que ela é uma amostra fiel. E com isso ele vai manter maior. Tá? Isso chama seletismo. Mas, claro que o genético tem outras técnicas, outras coisas que se envolvem, né, que a gente não vai entrar aqui. Mas, e assim ele vai produzindo várias vezes uma seleção dos melhores. Os melhores vão se produzindo, a gente coloca algumas leves mutações, e aí vai. Eu vou conseguir produzir mais amostras. Então está aqui um modelo completo de como ele funciona. Inicialmente ele entra com o banco de dados. Tá? Ele passa por documentation. Vamos tentar extrair tudo que eu puder. Todas as técnicas que eu puder. E uma verificação. O que é uma verificação? Eu vou comparar todas as amostras que eu tenho. Se tem alguma que é semelhante uma da outra. Às vezes, se ela for muito parecida com a outra, não faz muito sentido. Então, se for semelhantes, eu vou eliminar uma delas. Aí eu pego todos esses dados que eu tenho, eu treino um classificador. Uma rede convolucional, beleza, treinada. E ele vai fazer eu vou medir para ele o desempenho. No meu caso aqui, a acurácia. A acurácia desse cara está aceitável? Não, não está. Desculpa, gente. Essa acurácia está aceitável? Não. Eu quero melhorar esse cara. Então eu vou pegar e treinar o meu Variation Encoder. Com o Variation Encoder, eu vou pegar, fazer meu gerador, que é o algoritmo genético treinado, tá? Para tentar fazer novas amostras. Gerei novas amostras. Criei mais amostras. Vai para o documentation. Eu faço documentation dessas novas amostras também. Verificação, classificador. Desempenho está aceitado? Sim. Encerro. Com isso,
essa nova rodada, tanto o classificador foi treinado com muito mais amostras, porque o gerador gerou outras coisas aqui diferentes. Eu consegui melhorar bastante o desempenho. E aqui um resultado que a gente teve, tá? Eu peguei aquele banco de dados do MNIST, das minhas amostras, e treinei com apenas... Os dados de teste são os mesmos, tá? Os dados de teste são os mesmos, são 10 mil amostras, mas eu só mudei o dado de treinamento. Então, eu treinei o meu modelo com 1000 amostras. Eu peguei desses números, eu treinei só com 1000. Aleatórias, tá? Sempre equilibrados, bem equilibrados, eu treinei só com 1000 amostras. Com o modelo convencional, só um classificador, eu consegui 92% de acurácia. Tá? Que é um resultado até razoável, mas para esse banco de dados, que é até bem fácil, é baixo. Tá? O MNIST é muito baixo. Com o meu modelo híbrido, esse mesmo 1000 amostras de treinamento, eu cheguei a 99%. 99,9% de acerto. Aí um resultado perfeito, né? O 100% é impossível, gente. Qualquer banco de dados sério que você fizer, qualquer trabalho que você fizer, 100% é impossível. Eu cheguei em 99,9%. Beleza. Aí, eu refiz isso. Treinando agora com 60 mil amostras, com todo o banco de dados que eu tenho disponível. O modelo convencional, 99,9% de acerto. Né? E modelo livre também, mesmo resultado. Aí que vem a questão. E eu consegui, com o meu modelo híbrido, chegar ao mesmo resultado do que o modelo convencional faria com todas as amostras. Ou seja, eu simplifiquei o banco de dados. Em vez de trabalhar com tantas amostras, trabalhei com a fração disso. 60 disso. E consegui o mesmo resultado. Se eu tivesse que produzir esse banco de dados, não precisaria produzir 60 mil. Bastaria produzir 1000. Que é muito mais fácil. Né? E esse limite, o modelo livre também chega a esse limite também, que ele não consegue melhorar muito mais que isso, tá? Ele trabalha muito bem com poucas amostras, mas se o volume de amostras começar a crescer muito, ele já perde um pouco o sentido. E já não consegue melhorar tanto. Porque já tem uma variabilidade tão grande nesse banco de dados, que por mais que ele crie, não vai criar o suficiente, não vai criar nada que seja significativo. Então, é isso. Agradecer vocês. Estou aqui aberto agora a perguntas aí, quem tiver, qualquer coisa. Cristina, Gustavo, à disposição. Então, gente, é isso, tá? Trabalhando nisso aí e está sendo bem gratificante, tá? Estamos com resultados bem legais. Esse teste que eu fiz com o MNIST para validar a técnica, ver se funcionava, e foi muito bom o resultado. Estou aplicando isso agora em máquinas rotativas, defeito de manutenção industrial, e aí está sendo bem difícil. Mas está sendo muito legal, estou tendo um resultado bem interessante. Obrigado a todo mundo, tá? Obrigado, Gustavo, obrigado, Cristina, que está aqui. Quem mais está assistindo. Obrigado, Igor. Esse projeto parece ser bem bom. É isso. Bom dia, obrigado, Igor. Bom dia, até mais. Até mais.